Eva Braun esteve ao lado do Führer durante 13 anos, no entanto, nunca teve a projeção pública que teve Magda Goebbels, a verdadeira primeira-dama oficiosa do nacionalsocialismo. Nascida a 11 de novembro de 1901, em Berlim, Magda era filha natural de Auguste Behrend, uma criada, e provavelmente do engenheiro Oskar Hischel, que se casaria com ela depois sem dar à criança o seu apelido. Após divorciar-se de Günther Quandt, em 1929, Magda começou a frequentar o Clube Nórdico, uma instituição fundada em 1909 que defendia a superioridade dos nórdicos e que para esta época simpatizava abertamente com a ideologia nacional-socialista. O seu vínculo com o nazismo estreitou-se provavelmente quando foi ouvir Goebbels num comício no Palácio dos Desportos. Pouco depois juntou-se ao partido nazi. Pelo círculo social de que provinha foi bem recebida, e ela envolveu-se intensamente desde o princípio. Em 1930, foi nomeada secretária de Goebbels. Dos diários deste e dos testemunhos de contemporâneos, deduz-se que ambos se apaixonaram à primeira vista. Se a adoração que Magda sentia por Joseph Goebbels era cega, quando conheceu Adolf Hitler, o seu entusiasmo não teve limites. Ambos forjaram uma profunda relação e Magda passou a fazer parte do pequeno, mas seletivo, grupo de amizades femininas de Hitler. O Führer disse dela: "Esta mulher poderia desempenhar um papel importante na minha vida, mesmo que eu não me case com ela. Poderia ser o polo oposto, feminino, dos meus instintos masculinos." Em dezembro de 1931, menos de um ano e meio depois do comício no Palácio dos Desportos, Magda cedeu às súplicas do seu amante nazi e casou-se com ele. O casamento celebrou-se, curiosamente, numa propriedade que a família Quandt possuía em Severin. Mas a quem a intrigante divorciada perseguia não era Goebbels, mas Hitler, por quem sentia uma admiração roçando o delírio. O Führer chegou mesmo a atuar como padrinho de casamento do noivo, quando o casal contraiu matrimônio a 19 de dezembro de 1931. Magda entrou no círculo íntimo do líder nazi e a sua relação com Hitler passou a ser o complemento platônico da que mantinha com Goebbels. Os três formaram um trio em que Magda desempenhou o papel de musa do Führer e consorte do seu lugar-tenente. Após o seu casamento, os Goebbels mudaram-se para uma mansão exclusiva situada na Reichskanzlerplatz, que com o tempo se tornaria o centro das festas e soirées da burguesia berlinense e no núcleo operativo do líder do Terceiro Reich. Nos anos seguintes, o casal teve 6 filhos, a quem batizaram com nomes que começavam com a inicial do apelido do seu adorado líder, o HH: Helga, Hildegard, Helmut, Holden, Hedwig e Heidrun. Magda foi também a primeira mulher a ganhar a Cruz de Honra da Mãe Alemã, um galardão que a tornava num modelo para as restantes mães alemãs que deveriam seguir, a partir de então, o seu exemplo. A relação privada entre Magda e Hitler é um mistério. Até há quem assegure que chegaram a ser amantes formais. Também amo o meu marido, mas o meu amor por Hitler é mais forte. Por ele estaria disposta a deixar este mundo, confessou a Leni Riefenstahl em certa ocasião. Além desta confidência à genial cineasta do Reich, não há dados que sustentem o romance. E postos a inventar, tal foi a influência e o poder que aquele homem alcançou, que qualquer dama do Terceiro Reich poderia ter sido sua amante. Nos meses prévios à tomada do poder, Hitler passou longas temporadas em Berlim. Os seus anfitriões eram, como não, os Goebbels, que abriam de par em par as portas da sua casa, no privilegiado bairro de Reichskanzlerplatz. A outrora dama da sociedade burguesa e decadente tinha se tornado a dona de casa nacional-socialista exemplar. Preparava diariamente o almoço para Hitler e fazia-o levar numa marmita ao hotel onde residiu durante aquele ano o aspirante a chanceler. À noite, a cúpula do partido reunia-se na mansão dos Goebbels. A galeria de monstros que tornaria tristemente célebre o Terceiro Reich passou por aquela casa. Hermann Göring, Ernst Röhm e o impiedoso Himmler, que ainda se contentava com a chefia das insignificantes SS, desfilaram pelo salão de Magda e desfrutaram dos seus cozinhados e atenções. Magda cozinhou para todos, a todos deu conversa. As soirées na Reichskanzlerplatz prolongavam-se até as primeiras horas da manhã. Os futuros donos da Alemanha faziam e desfaziam planos,
antecipando o fim da murcha República de Weimar. As suas previsões tornaram-se realidade muito antes do previsto. No último dia de janeiro de 1933, Hitler recebeu a incumbência de formar governo. Era a inauguração formal da Alemanha nacional-socialista. O casal Goebbels estava na linha da frente para saborear as delícias do triunfo. Ele era nazi desde os tempos heróicos, ela há apenas 3 anos. Ambos eram os escravos preferidos do Führer. Joseph sonhava com o Ministério da Educação e Cultura para recriar na prática os seus devaneios propagandísticos. Hitler não lhe concedeu. Deu-lhe algo melhor, um cargo criado ad hoc para ele, o Ministério da Informação e Propaganda. Já como ministros do Reich, mudaram-se para um lar à altura da sua glória pessoal, o Palácio do Príncipe Leopoldo. No verão, as autoridades de Lanke, no Lago de Bogen, ofereceram-lhes outro palacete de estilo prussiano. Magda mandou arranjar o lugar até convertê-lo num complexo de 5 edifícios, um dos quais tinha 21 divisões equipadas com avanços como o ar-condicionado ou persianas acionadas por um motor elétrico, algo inaudito para a época. O ministro construiu um castelo privado no qual nem a sua esposa podia entrar. Usava-o como escritório, totalmente forrado a vermelho, e para receber as suas amantes ocasionais. As extravagâncias de Goebbels não foram uma exceção, mas nem tudo na vida do casal mais famoso da Alemanha podia ser perfeito. Uma vez veio a público uma relação extraconjugal de Goebbels com uma jovem atriz checa de 22 anos, algo que afetou profundamente Magda, apesar de ela também ter tido alguns flertes amorosos. Magda Goebbels sentia-se muito segura na sua relação com o Führer, então não hesitou em pedir-lhe que a deixasse divorciar-se do marido. Mas o que ela não previa era que aquela decisão causaria um escândalo e uma mancha na imagem que o governo queria dar do nacional-socialismo e que, sobretudo, representaria uma desonra para a imagem do ministro da propaganda. Hitler simplesmente disse não. Aquela resposta categórica surpreendeu Magda, que, desconcertada, percebeu quem realmente tinha o poder tanto na Alemanha como na sua vida. Hitler, consagrado inteiramente à tarefa de transformar a Alemanha num império invencível que durasse 1000 anos, não contraiu matrimônio até pouco antes da sua morte. Magda rivalizou com a noiva do Führer para se tornar a primeira dama do regime. Conseguiu, e por seus próprios méritos. Era ubíqua nas festas e celebrações que marcavam o calendário do partido e, ao mesmo tempo, iniciou uma incessante atividade parideira. A 22 de abril de 1945, com o Exército Vermelho às portas de Berlim, os Goebbels solicitaram permissão a Hitler para acompanhá-lo ao bunker. Este, em reconhecimento pela lealdade inquebrantável que lhe tinham brindado, tirou da lapela a insígnia de ouro do partido e entregou-a a Magda. Esse seria o ponto culminante da sua carreira e a antecâmara do drama. A 28 de abril, Magda trancou-se no seu quarto do bunker e escreveu ao seu filho Harald, que servia na Luftwaffe: "A nossa esplêndida ideia afunda-se, e com ela tudo o que de belo, admirável, nobre e bom conheci na minha vida. O mundo que virá após o Führer e o nacionalsocialismo não merece ser vivido, e por isso trouxe as crianças." 2 dias depois, Hitler desferiu um tiro na própria cabeça, pondo fim à sua vida, ao seu regime horrendo e à guerra mundial que ele próprio iniciara. Magda, fria como um iceberg, trancou-se numa sala com os seus 6 filhos. Administrou-lhes um sonífero e uma injeção letal. Ao sono, seguiu-se a morte. A mais velha tinha 12 anos, a mais nova não tinha completado 5. Horas depois, Goebbels preparou-se para imolar-se junto com a esposa no jardim do bunker. Vestiu-se com parcimônia, ajustando decididamente a gorra de prato cor de caque, e subiu à superfície com vários guardas. As ordens eram estritas. Após o suicídio, os seus corpos deviam ser incinerados para que os russos não pudessem exibi-los como troféu. O ministro deu um tiro em si mesmo. Magda ingeriu uma cápsula de cianeto. Ponto final. Magda Goebbels, nascida Behrend, adotada como Friedländer e Ritschl e divorciada como Quandt, deixara de existir. Os seus restos foram encontrados pelos soldados russos e enterrados nos jardins do quartel-general da KGB em Magdeburgo. Um quarto de século depois, foram exumados e reduzidos completamente a cinzas,
que foram espalhadas no rio Elba. Nem nos seus piores pesadelos poderia imaginar um fim semelhante. Lina Heydrich. No final de 1930, Reinhard Heydrich era um jovem alferes de marinha com um futuro promissor na Reichsmarine. Atraente e desportista, virtuoso do violino e bom dançarino, era cobiçado por muitas jovens da alta sociedade de Kiel, que disputavam as suas atenções. Embora tivesse fama de mulherengo, desde 1928, mantinha uma relação com a filha de um empreiteiro naval amigo do almirante Erich Heider, com quem, ao que parece, embora nunca se tenha provado, chegou a comprometer-se. No entanto, a 6 de dezembro de 1930, num baile realizado no Clube de Remo de Kiel, após ganhar uma regata, conheceu uma jovem de 19 anos, ele tinha 26, que marcaria definitivamente a sua vida, Lina Mathilde von Osten. Membro de um ramo menor da pequena nobreza de origem dinamarquesa, Lina nasceu na pequena ilha báltica de Fehmarn, Schleswig-Holstein, a 14 de junho de 1911. Como filha de um professor com escassos recursos, teve uma infância sem grandes luxos. A mais nova dos von Osten era uma jovem bem parecida, decidida e algo teimosa, que após terminar o ensino secundário matriculou-se na escola de comércio, um subterfúgio seguido por aquelas famílias que não podiam custear os estudos universitários. Fortemente direitista e nacionalista, como o resto da sua família, seguiu os passos do seu irmão mais velho Hans, membro das seções de assalto, SA. Assim, após assistir a um comício do NSDAP, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, em 1929, e ficar encantada com as palavras de Hitler, ingressou nessa formação, a qual se entregou de corpo e alma. Lina e Reinhard apaixonaram-se perdidamente. O primeiro presente da jovem ao marinheiro foi um exemplar do Mein Kampf, que, ao que parece, ele nunca leu. A ele só interessava a sua carreira, e embora partilhasse as suas ideias conservadoras, não se interessava por política. Após ser despedido da Marinha de Guerra por um delito de honra, Heydrich ficou desempregado, embora mantivesse um salário de 200 marcos durante 2 anos em virtude da sua trajetória. Encontrar um trabalho na Alemanha em crise, com tal mancha na reputação, não era tarefa fácil, e casar-se sem recursos menos ainda. Os seus futuros sogros insistiram para que a filha o deixasse, mas ela recusou. A jovem inteligente era uma pessoa expedita e moveu céus e terra para ajudar o seu noivo, consciente das suas extraordinárias aptidões. Decidiu guiá-lo por um caminho para ele desconhecido, mas com grandes possibilidades, o Partido Nacional Socialista. Seguindo os conselhos da sua namorada, que atuou como seu guia durante esses primeiros anos, Heydrich filiou-se no Partido Nacional Socialista através de um amigo da família, Karl von Eberstein. Mas então, não era mais que um recém-chegado sem pedigree político. Sabendo que o Reichsführer procurava candidatos para organizar o serviço de inteligência das SS, Eberstein propôs o seu amigo, alegando que tinha sido oficial de inteligência da Marinha. Tratava-se de um erro que ninguém percebeu. Ele apenas tinha realizado um curso de transmissões, mas não sabia nada de inteligência. A semelhança entre ambas as palavras fez o resto. Heydrich foi convocado para a residência de Heinrich Himmler em Waldtrudering, perto de Munique, capital do movimento nazista, no dia 14 de junho de 1931. Acometido por uma gripe, o Reichsführer cancelou a reunião no último momento. Mas Lina, intuindo que a grande oportunidade podia escapar-se, decidiu que ambos deviam comparecer de qualquer maneira e pegaram o trem. Embora recebidos com reticência, a entrevista ocorreu. Vendo que seu interlocutor sabia menos do que ele sobre temas de segurança, Reinhard fez um esquema sugestivo com uma linguagem quase profissional, aprendida dos romances de espionagem, que encantou o antigo criador de galinhas. Poucos dias depois, com a aprovação de Hitler, Heydrich foi nomeado chefe do SD. Consciente do grande passo dado e da importância de sua intervenção, a senhora Heydrich declarou anos depois: "Esse foi o dia mais glorioso da minha vida, das nossas vidas." O salário não era excessivo, mas permitia viver, embora de forma austera, por isso o casal decidiu casar-se.
O casamento celebrou-se no dia 26 de dezembro de 1931, na pequena igreja de Grossenbrod, Schleswig-Holstein. Heydrich apareceu com fraque e cartola e não com o uniforme das SS que todos esperavam, conforme explicou Lina. Meu marido não gostava do uniforme. Ele usava por obrigação. Preferia vestir-se de paisano quando não estava de serviço. Os primeiros tempos estavam longe de ser fáceis. Foram morar no primeiro andar de uma casa compartilhada no bairro muniquense de Lockhausen, que frequentemente se convertia em escritório. Logo chegaram seus 2 primeiros filhos, Klaus e Heider. O chefe do SD era um trabalhador nato e sem horário, embora procurasse reservar um tempo para seus filhos. À medida que acumulava cargos, o outrora apolítico Heydrich sofreu uma transformação radical, na qual a influência de sua esposa não foi insignificante. Não só abandonou a Igreja Católica, como também abraçou os postulados raciais e ideológicos do nacionalsocialismo com a fé de um convertido. Em todos, o judaísmo aparecia como a besta negra a ser combatida. Mas com os anos, enquanto continuava a ascender na hierarquia nazista, os esposos se distanciaram. Heydrich não só dispunha de menos tempo para dedicar à esposa, como nunca deixou de ser infiel. Ao que parece, embora isso nunca tenha sido confirmado, ela decidiu pagar na mesma moeda e flertou com o ambicioso e atraente SS Hauptsturmführer Walter Schellenberg. Mas o sempre bem informado Heydrich cortou essa relação pela raiz, com ameaça incluída, e reconciliou-se com sua mulher, da qual nasceria seu terceiro filho, Silke, por quem ele sentiria grande predileção. Desde então, e pelo menos aparentemente, a relação entre o casal seguiu de vento em popa, enquanto Lina desfrutava do esplendor correspondente à esposa do segundo cargo das SS após Himmler, com cuja esposa não faria boas relações. A calculada e fria intervenção de Heydrich na noite das facas longas catapultou sua figura, e a besta loira, como o almirante Canaris o denominava sarcasticamente, não parou de ascender, tornando-se uma das pessoas com mais poder do Terceiro Reich. Diretor da Gestapo, diretor do Escritório Central de Segurança do Reich, presidente da Interpol e, finalmente, protetor adjunto da Boêmia e Morávia, atual República Tcheca. A contundência com que atuou neste último cargo lhe trouxe um novo apelido, o Açougueiro de Praga. No entanto, após ter suprimido toda a resistência, realizou uma surpreendente mudança. Pacificou o país e melhorou as condições dos trabalhadores tchecos. Na realidade, atuava como um verdadeiro vice-rei e sua esposa como uma rainha. Parecia que ao casal tudo ia bem. No entanto, a situação preocupava o governo checo no exílio, que enviou um comando para matá-lo, consciente de que, em caso de sucesso, as represálias alemãs provocariam um estalido de fúria entre os nacionais, como assim foi. No dia 27 de maio de 1942, Heydrich sofreu um atentado e às 4h30 do dia 4 de junho, morreu de septicemia. O seu corpo, após um faustoso funeral em Praga com honras de chefe de Estado, foi depositado no cemitério dos Inválidos berlinense, junto ao túmulo dos maiores heróis prussianos. Hitler ofereceu à viúva uma luxuosa residência perto de Praga, a propriedade Jungfernbrechen. Lá nasceria Marthe, filha póstuma de Heydrich, e lá morreu o seu filho mais velho, Klaus, atropelado por um caminhão enquanto passeava de bicicleta. Pouco a pouco, embora se deixasse ver de vez em quando, Lina foi retirando-se da vida pública. Com o fim da guerra, a família fugiu para a Baviera, e de lá para a querida ilha de Fehmarn, onde a mulher superaria o processo de desnazificação e o pedido de extradição do governo checo, ainda que tenha sido condenada à prisão perpétua à revelia em 1948. Lina negou durante o resto da sua vida qualquer conhecimento dos crimes do seu marido e defendeu a sua honorabilidade. Além disso, frequentou os círculos revisionistas e de veteranos das SS, onde foi uma figura aclamada. Em verdade, nunca renunciaria ao nacionalsocialismo e, além disso, empreenderia um longo litígio contra as autoridades de Schleswig-Holstein para que lhe fosse reconhecida a substancial pensão correspondente à viúva e AOS órfãos de um general da polícia morto em ação, do qual saiu vitoriosa. Em 1965, decidiu dar uma reviravolta na sua vida. Casou-se com o diretor de teatro finlandês Mauno Manninen
e restaurou a mansão familiar de Fehmarn, que converteu numa afamada pousada-restaurante frequentada por nostálgicos do Terceiro Reich. O incêndio da propriedade e o falecimento posterior do seu segundo esposo em 1969 liquidaram os seus projetos e forçaram-na a retirar-se novamente da vida pública. Inquieta como era, centrou-se outra vez no seu primeiro marido, publicando em 1976 um livro exculpatório do casamento, no qual manifestava a sua ignorância sobre a solução final delineada pelo seu esposo na Conferência de Wannsee. Lina von Osten faleceu em Fehmarn no dia 14 de agosto de 1985. Amy Sonnemann, alta, loira e com uma figura corpulenta, era considerada bastante ingênua. Cumpria, portanto, com todos os requisitos para se tornar na esposa perfeita de Hermann Göring, o homem de confiança de Hitler e criador da Gestapo. Depois da guerra, numa entrevista em 1951, defendeu-se argumentando que era uma pessoa apolítica e defendeu também Göring, que se tinha suicidado com uma cápsula de cianeto para evitar cumprir a sentença de morte, justificando o seu papel no Terceiro Reich com as suas boas intenções. A verdade é que, ao contrário de Magda Goebbels, uma fanática nacional-socialista e mais na linha de Eva Braun, a discreta amante de Hitler, Amy Göring carecia de convicções políticas. O seu perfil estava muito em consonância com o papel que os nazis desejavam para a mulher na sociedade dos 1000 anos. Conheceram-se no início de 1932, quando o séquito de Hitler visitou com ele o Kaiser Café, procurando contato com os artistas. Num segundo encontro casual, num parque de Weimar, Göring desabafou chorando a morte da sua primeira mulher, a sua adorada Karin, e Amy teve o acerto de mostrar-se admirada e compassiva. O primeiro presente que recebeu de Hermann, de facto, foi uma fotografia da falecida. Göring declarou-se meses mais tarde por telegrama e desde Capri e pediu-lhe em casamento em fevereiro de 1935, segundo recordava Amy com as palavras: "Por que não nos casamos? O Führer será o nosso padrinho." Ela aceitou que na nova casa de Göring, em Berlim, Kaiserdamm número 34, se conservasse uma sala exclusivamente dedicada à memória da falecida. Para então, o seu marido já tinha construído os campos de concentração de Sachsenhausen e Papenburg, mas nem a ocupação profissional do seu futuro esposo, nem os 150 quilos do seu peso constituíram um obstáculo para o casamento, no qual 30.000 soldados cobriram o trajeto do cortejo nupcial até a chancelaria de Berlim. Quem visitar a Alemanha nestes dias terá a impressão de que a monarquia foi restabelecida, comentou o embaixador britânico Eric Phipps diante do espetáculo. Amy começou de fato a cumprir seu papel em tarefas de representação junto a Göring e Hitler, recebendo em Karinhall, palácio que conservou sempre o nome de sua antecessora, visitas tão ilustres quanto o príncipe Paulo da Iugoslávia, o rei Boris da Bulgária, o príncipe herdeiro sueco Gustavo Adolfo, o rei Jorge da Grécia, ou o duque de Windsor, Charles Lindbergh. Ante as visitas e na vida íntima, Amy manteve-se no papel de perfeita, doce e tímida ingênua, que achava tão natural acumular inverossímeis tesouros artísticos quanto que os filhotes de leão que o zoológico de Berlim lhes proporcionava se aconchegassem entre seus cobertores. A jornalista judia Bella Fromm a descreveu com estas palavras: "Não é uma intrigante. É compassiva e maternal, tipo valquíria, alta e robusta, mas de suave encanto." No ato final do teatro matrimonial, no dia 7 de outubro de 1946, despediu-se do seu marido já sentenciado, consolando-o e assegurando-lhe: "Sempre pensarei que caíste pela Alemanha." Amy Göring faleceu no dia 8 de junho de 1973, em Munique, Alemanha. Sempre se disse que por trás de todo grande homem há uma grande mulher. Mas a que mulher podemos encontrar por trás do homem que personifica o próprio diabo, como é o caso de Adolf Hitler? Uma mulher cujo nome é Eva Braun. Nascida no dia 6 de fevereiro de 1912, Eva teve uma infância idílica. Foi uma criança amante dos esportes e dos romances do Oeste.
Mas tudo mudou para Eva em outubro de 1929, quando trabalhava no estúdio do fotógrafo pessoal de Adolf Hitler, Heinrich Hoffmann. Era costume que Hitler passasse pelo local para visitar seu amigo de partido. Uma tarde, quando levava algumas semanas trabalhando ali, a jovem atraiu imediatamente a atenção do futuro Führer. Em uma carta enviada a um familiar seu, Eva Braun explicava que via Hitler como um senhor de certa idade, naquela época rondava os 40 anos, e com um bigodinho engraçado. Hitler usava seu tom mais amável para se dirigir às mulheres e com a frase "Me permite convidá-la para a ópera, senhorita Eva?", começou sua relação. Isso sim, antes de começar seu idílio, o futuro genocida investigou a árvore genealógica de Eva para saber se tinha algum antepassado judeu. A relação entre os dois amantes não foi nada fácil. Prova disso são as 2 tentativas de suicídio de Eva. A primeira foi em 1932, durante a extenuante campanha eleitoral de Hitler para alcançar o poder que o levou a pronunciar até 4 discursos diários. Eva sentia-se sozinha e, com a intenção de chamar a atenção de Hitler, deu um tiro no peito com a pistola do seu pai. A segunda tentativa ocorreu em 1935, quando Hitler já tinha tomado o poder absoluto na Alemanha, desta vez com soníferos. Os motivos foram os mesmos. Eva Braun sentia-se sozinha e abandonada. As viagens de Hitler eram constantes. Passavam poucos dias juntos e ele não prestava atenção às suas queixas. "Se não tiver resposta antes das 10 da noite, tomarei minhas 25 pílulas", ameaçou uma vez. Apesar de que Hitler começou a prestar mais atenção a Eva, o papel dela continuava a ser discreto. Somente um círculo de confiança muito reduzido sabia de sua relação com Hitler. Pode-se dizer que Eva Braun vivia à sombra do Führer. Embora as mulheres tivessem um papel secundário na vida de Hitler e no regime nazista em geral, e a cúpula de comando fosse toda composta por homens, as mulheres eram essenciais na política do Führer. O estopim da guerra alterou consideravelmente a vida de Eva Braun na residência de Berghof, um lugar mais conhecido como a Toca do Lobo, nas montanhas de Obersalzberg. Esta tornou-se, em 1941, o quartel-general, onde todas as operações na frente de batalha eram discutidas. Assim, as constantes visitas de militares à mansão aumentaram e o tempo para a vida privada desapareceu quase por completo. Hitler passou meses inteiros visitando as frentes de batalha e dirigindo a luta. Eva acreditava que, uma vez derrotado o comunismo e assinado um tratado com a Inglaterra, a paz chegaria, algo que apontou em várias de suas cartas. Ver o fim da guerra e poder voltar a essa paz que havia levado a Alemanha a uma situação extraordinária de desenvolvimento cultural. Em 1942, Hitler passava pouco tempo em Obersalzberg, mas quando estava lá, Eva Braun o fotografava e preparava um ambiente familiar. Ela não suportava a separação provocada pela guerra, como refletiu em seu diário pessoal. "O tempo está delicioso, e eu, a amante do homem mais importante da Alemanha e do mundo, tenho que ficar sentada em casa, olhando pela janela." As páginas desse dia concluem dizendo: "Meu Deus, se ao menos ele me respondesse. Uma só palavra, em 3 meses de ausência." Nos diários de Goebbels, uma anotação de 25 de junho de 1943 diz de Eva: "Ela é muito culta. Seu julgamento sobre questões artísticas é de grande inteligência e de grande maturidade. É um grande apoio para o Führer." A guerra ia de mal a pior para a Alemanha. A saúde do Führer também piorava, e Eva Braun redigiu um testamento compreendendo que o fim podia estar próximo. No dia 16 de janeiro de 1945, Hitler se transferiu para seu bunker em Berlim e Eva Braun o seguiu. Com o exército russo às portas da capital, Eva praticava com sua pistola caso tivesse que atirar em si mesma no momento em que os russos entrassem de surpresa no bunker, conforme expressava em uma de suas cartas. "As secretárias e eu disparamos todos os dias com pistola e alcançamos tal maestria que nenhum homem se atreve a competir conosco." Depois de dar a guerra por perdida, Hitler ordenou a todos, incluindo Goebbels e Eva Braun, que abandonassem o bunker e fossem para um lugar seguro. Mas nenhum dos dois quis deixar o Führer. Hitler deu a ordem de destruir toda a documentação guardada no bunker, mas parte do diário de Eva Braun
sobreviveu à queima e acabou caindo nas mãos do exército norte-americano. Adolf Hitler redigiu seu testamento privado após distribuir frascos de ácido cianídrico para os que ainda estavam no bunker. Mas antes de ingerir o conteúdo dos frascos, decidiu casar-se com Eva no dia 29 de abril de 1945. Na presença dos comandantes e dirigentes que ainda estavam lá, foi realizada uma cerimônia simples onde Hitler entregou à sua noiva um anel forjado às pressas para a ocasião. Porém, o anel acabou sendo grande demais para a destinatária. Esse mesmo dia fuzilaram o cunhado de Hitler, Hermann Fegelein, que estava casado com Gretel Braun, a irmã de Eva. Gretel e Fegelein casaram-se em Obersalzberg no 3 de junho de 1944, com Hitler como convidado principal. Os nomes dos padrinhos do casamento não deixam dúvidas sobre a posição que o loiro general das SS havia alcançado: Heinrich Himmler e Martin Bormann. Menos de um ano depois, as tropas soviéticas combatiam com as alemãs, disputando rua por rua em Berlim. O Terceiro Reich se desmoronava. Às escondidas de Hitler, Himmler tentou negociar com os aliados norte-americanos e ingleses uma paz separada que salvasse a Alemanha do Exército Vermelho. A versão oficial afirma que Fegelein participou dessa manobra e que, ao ser descoberto, foi detido e executado por ordem de Hitler entre os dias 28 e 29 de abril de 1945. O encarregado de matá-lo, segundo essa versão, foi o ajudante do chefe da escolta pessoal do Führer, Johann Rattenhuber. No entanto, 2 altos oficiais nazistas contaram outra história. Segundo Heinz Ling e Otto Günsche, Hitler castigou Fegelein enviando-o para lutar na unidade de combate das SS comandada por Günsche, onde lutaria para provar sua lealdade. Günsche relatou que quando Bormann lhe transmitiu a ordem ficou atônito. O castigo para desertores ditado pelo próprio Hitler 4 dias antes era a forca e a exibição do cadáver com um letreiro que dizia "enforcado por não cumprir as ordens do Führer". Günsche disse a Bormann que não executaria essa ordem até falar pessoalmente com o próprio Hitler. Segundo seu relato, o Führer o recebeu na presença de Eva Braun, que chorava desconsoladamente e pedia clemência para seu cunhado. Finalmente Hitler, contou Günsche, me ordenou que Fegelein fosse degradado e entregue a um tribunal presidido por Mohnke. Mohnke consultou o Código Militar e verificou que nenhum oficial podia ser submetido a conselho de guerra se não estivesse em plena capacidade física e psíquica. Por isso decidiu que Fegelein não podia ser julgado e o devolveu à custódia das SS. Nunca mais voltei a saber dele, disse. E o cadáver de Hermann Fegelein, se é que ele realmente morreu, nunca foi encontrado. No dia 30 de abril de 1945, Hitler e Eva Braun entraram no gabinete do Führer. Ali, Eva recebeu uma dose de cianeto e uma pistola. Por sua vez, Hitler mastigou uma ampola de cianeto e atirou na própria cabeça. Eva não conseguiu disparar a arma e acabou morrendo envenenada aos 33 anos de idade. O pessoal do bunker levou os cadáveres para o jardim da chancelaria, onde foram queimados. Quando o exército soviético entrou em Berlim e invadiu o bunker, encontrou os restos meio carbonizados dos corpos e os enterrou secretamente no complexo do Smersh, o Departamento de Contra-Inteligência da União Soviética, em Magdeburgo, Alemanha Oriental, junto com os corpos de Joseph e Magda Goebbels e seus 6 filhos. No 4 de abril de 1970, uma equipe do KGB soviético, com planos detalhados da localização das tumbas, exumou secretamente 5 caixas de madeira com o que restava dos corpos. Incineraram, trituraram os restos e jogaram as cinzas no rio Bideritz, afluente do rio Elba. Himmler conheceu sua futura esposa, Margaret Boden, em 1927, durante uma de suas turnês de conferências e, posteriormente, mantiveram contato por escrito. Em uma carta que sobrevive, Margaret se refere a Himmler como o Landsknecht com o coração duro. No entanto, ficou impressionada com seu estilo romântico de escrita e seu sincero amor por ela. A enfermeira loira de olhos azuis, Margaret, correspondia perfeitamente ao ideal de mulher do gosto de Himmler. Heinrich e Margaret se casaram em julho de 1928
Inicialmente, Heinrich teve problemas em revelar sua relação com Margarete aos seus pais, em parte porque ela era 7 anos mais velha, mas também porque era divorciada e, sobretudo, porque era protestante. Nenhum membro da família de Himmler assistiu ao casamento, por isso os padrinhos de casamento de Heinrich foram o pai e o irmão da noiva. Finalmente, os pais de Himmler aceitaram Margarete, mas a família manteve distância dela e assim permaneceu durante toda a relação. O casal teve sua única filha, Gudrun, que nasceu no 8 de agosto de 1929. Também foram pais adotivos de Gerhard von Agge, filho de um oficial das SS que havia morrido antes da guerra. Margarete vendeu sua parte da clínica e usou os lucros para comprar um terreno em Waldtrudering, perto de Munique, onde construíram uma casa pré-fabricada. Himmler estava constantemente fora a negócios, por isso sua esposa assumiu os esforços, na maioria das vezes sem sucesso, para criar gado para venda. Depois que Hitler ascendeu ao poder em janeiro de 1933, a família mudou-se primeiro para Mühlstrasse, em Munique, e em 1934 para o Lago Tegern, onde compraram uma casa. Mais tarde, Himmler adquiriu uma casa grande nos subúrbios de Dahlem, em Berlim, como residência oficial. O casal viu-se pouco quando Himmler ficou completamente absorto no trabalho. Gebhard, o irmão mais velho de Heinrich Himmler, caracterizou Margarete como uma mulher fria e dura, com nervos extremamente delicados que não irradiava calor algum e passava demasiado tempo reclamando. Apesar dessas características, ela foi considerada uma dona de casa exemplar, que amava Heinrich e permaneceu fiel ao marido. Margarete Himmler juntou-se ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães já em 1928, com o número de filiação 97.252. Devido às enormes responsabilidades de Himmler, a relação com Marga foi tensa. O casal participava em eventos sociais juntos. Eram frequentemente convidados na casa de Reinhard Heydrich. Margarete via como seu dever convidar as esposas dos principais líderes das SS para tomar café e chá nas tardes de quarta-feira. Apesar de seus melhores esforços e do fato de Margarete ser casada com o Reichsführer SS, ela permaneceu impopular nos círculos das SS. O ex-líder das juventudes hitlerianas, Baldur von Schirach, escreveu em suas memórias que Heinrich Himmler estava constantemente acossado, essencialmente não tinha influência em casa e tinha que ceder à vontade de Margarete. Durante o Congresso de Nuremberg de 1938, Margarete teve conflitos com a maioria das esposas dos líderes das SS de mais alto escalão, que como grupo se recusaram a seguir suas instruções. Segundo os biógrafos e historiadores Robert Gerwarth, Lina Heydrich nutria um ódio violento por Margarete Himmler, algo que provavelmente era recíproco. Após a guerra, Lina Heydrich fez comentários desdenhosos a um jornalista da Der Spiegel. Margarete foi descrita como uma mulher de mente estreita, sem humor e cabelos loiros, que sofria de agorafobia. Hedwig Potthast, a jovem secretária de Himmler desde 1936, tornou-se sua amante em 1939. Ela deixou o emprego em 1941. Himmler teve 2 filhos com ela. Um filho, Helge, nascido em 1942, e uma filha, Nanette Dorothea, nascida em 1944 em Berchtesgaden. Margarete, já morando na cidade de Gmund am Tegernsee, na Baviera, com sua filha, ficou sabendo do relacionamento em algum momento de 1941. Margarete e Himmler já estavam separados, e ela decidiu tolerar o relacionamento pelo bem de sua filha. Himmler era próximo de sua primeira filha, Gudrun, a quem chamava de Puppy, bonequinha. Ele a ligava a cada poucos dias e a visitava tão frequentemente quanto podia. Hedwig e Margarete permaneceram leais a Himmler. Margarete e Heinrich Himmler viram-se pela última vez em abril de 1945, passando tempo com Gudrun em sua residência em Gmund. Em 1945, Margarete e Gudrun deixaram Gmund enquanto as tropas aliadas avançavam para a área. Depois da invasão de Bolzano, Itália, pelo exército americano em maio de 1945, Margarete e Gudrun foram presas. Elas foram mantidas em vários campos de internamento na Itália,
França e Alemanha. Durante seu internamento, Margaret foi interrogada, mas ficou claro que ela não estava informada sobre os assuntos oficiais de seu marido e foi descrita como tendo uma mentalidade de cidade pequena que persistiu durante todo o interrogatório. Em setembro de 1945, Margaret Himmler foi interrogada novamente, desta vez durante os julgamentos de Nuremberg. Margaret e Gudrun foram detidas no campo de internamento de Flak-Kaserne Ludwigsburg. Como não foram acusadas, ela e Gudrun foram libertadas em novembro de 1946 de seu internamento. Elas se refugiaram por um tempo na instituição Bethel, em Bielefeld. A permanência de Margaret lá foi explicitamente apoiada pelo Conselho Executivo da instituição Bethel, mas isso não foi isento de controvérsia. No 4 de junho de 1947, na edição europeia do New York Tribune, foi publicado um artigo intitulado "A viúva de Heinrich Himmler vive como uma dama". A partir do outono de 1955, Margaret viveu com sua irmã Lídia em Heipen. Seu filho adotivo Gerhard também morava com elas em seu apartamento. Os últimos anos de Margaret foram passados com sua filha em Munique. Gudrun emergiu da experiência amargurada pelo suposto abuso e permaneceu dedicada à memória de seu pai.